capítulo de número 24, versículo de número 10 ao 13. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Glórias a Deus. Na quarta-feira passada nós estudamos sobre a ofensa e hoje nós vamos estar estudando sobre o escândalo, que também é interligado com a ofensa. No capítulo de Mateus, Jesus está dizendo que serão os sinais do fim nesta terra. Que o sinal haverá da sua vinda. Se a gente for olhar para esse contexto, nós vamos ver de que desde que quando nós aceitamos a Jesus, nós vamos sempre estar ouvindo de que Jesus está perto. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ele me perguntou: pastor, o senhor sabe o dia da vinda de Jesus? Só que a palavra do Senhor vai dizer de que ninguém sabe o dia, nem o próprio Jesus sabe, somente o Pai. Mas a palavra em que nós lemos vai dizer de que nós vamos conhecer a época da sua vinda. Então nós temos que estar atentos para que nós possamos entender e compreender esta época. E esta época nós estamos vivendo porque nós vamos ver de que as coisas que estão acontecendo em Israel, em todo o mundo que está acontecendo, são rumores de guerras. E a palavra do Senhor vai dizer de que o amor de muitos estão se esfriando. E não são poucos, são muitos. Só que se você for analisar para um contexto, você pode olhar e dizer: mas quem são esses muitos? De quem nós estamos falando? E nós vamos entender que são esses que se escandalizam e se acabam se ofendendo. Porque, irmãos, só tem uma maneira do inimigo trabalhar na minha vida e na sua vida. É quando o nosso amor se esfria. Quando o nosso amor está fervoroso, não tem como ele trabalhar na nossa vida. Então ele vai caçar um jeito de tentar nos esfriar. E uma maneira que ele ataca a minha vida e a sua vida para que o nosso amor se esfria é justamente quando nós somos ofendidos. Se vocês olharem para o mundo em que nós estamos vivendo, se você quer deixar uma pessoa triste, ofende ela. Ela fica magoada. Só que nós temos que entender de que existe vários tipos de amor, mas eu quero aqui trazer só dois, que é o filéu, que define o amor que existe entre amigos. É o amor que eu tenho contra o meu amigo, e esse amor ele é limitado. Se o irmão Eric me tratar bem, eu trato o irmão Eric bem. Mas se ele me tratar mal, eu vou tratar ele mal. Mas a Bíblia vai falar sobre um outro lado, um outro amor que se chama ágape, que esse amor é que Deus derrama no coração dos seus filhos. E aqui que eu quero entrar, sobre o amor que Deus derrama dentro do meu e do seu coração. E é esse amor que, se nós não tomarmos cuidado, ele vai se esvaindo, e quando nós percebermos,
nós estamos frios, e com a nossa frieza, é aí que está o perigo, que muitos hoje estão dentro das igrejas, estão frios e crendo de que são crentes, fervorosos, porque dá glória a Deus, porque dá aleluia, mas nós vamos ver que há uma preocupação da parte do Senhor para que nós podemos acordar com isso. Sem Deus, podemos amar apenas com um amor egoísta, um amor que não pode ser dado se não for recebido e retribuído. E a maioria das pessoas hoje, elas estão vivendo como se fosse uma troca. Eu só amo você se você me amar. Eu só gosto de você se você gostar de mim. E nós vamos ver de que se nós não tomarmos cuidado com aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos deixando o amor de Deus sair de dentro do nosso coração e para nós está tudo normal. Porque eu sou egoísta, ao ponto de que se o irmão Eric me ferir, eu tenho o direito, vou melhorar, eu acho que eu tenho o direito de não falar com ele. Eu tenho o direito de que aonde ele chegar, eu tenho que me retirar, porque ele me magoou, porque ele me feriu. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Ou você é diferente? Se você for diferente, pode levantar a mão e dizer: pastor, eu sou diferente. Isso se chama um amor egoísta. Um amor em que eu só amo se me amar. Eu só gosto se gostar de mim. Eu só faço se fazer por mim. Esses dias eu estava conversando com um colega de trabalho e nós estávamos falando sobre isso. E é tão interessante de que eu ainda não tinha estudado sobre este tema e eu já estava conversando com ele sobre isso. E o exemplo que eu dava para ele era o seguinte: nós somos tão egoístas ao ponto de que nós fazemos, só que eu falei o contrário, né? Eu falei, a ingratidão ela é tão doída de que quando nós fazemos, tem 100 coisas para a gente fazer, a gente faz 99, quando a gente deixa de fazer uma, as 99 é esquecida. Mas o que eu estava querendo dizer para ele é de que a ingratidão da pessoa, ela é tão grande que ela esquece as 99 e só foca na uma em que nós não fizemos ou que nós erramos. Só que através do estudo em que nós estamos estudando, e eu estou passando para os irmãos hoje, eu entendi que é o contrário. De que eu tenho que continuar fazendo o bem, mesmo com aquela pessoa estar ofendida. Eu tenho que estar continuando, porque se ela ficou triste comigo, porque eu não fiz uma para inteirar as 100, eu tenho que continuar fazendo e amando ela, mesmo ela ficando ofendida. Porque foi isso que Cristo fez para nós. É aquilo que nós falamos com o irmão Donizete, né? Que os discípulos chegaram e disse para Jesus: Jesus, aumenta a minha fé. Aí nós vamos ver por que ele falou isso. É porque tinha que perdoar o seu irmão 7 vezes num dia, ou 70 vezes 7. Então, e Jesus ele vai se referir não aos que estão lá fora, eles vão referir os cristãos, aqueles que estão dentro da igreja. Porque, irmãos, não tem como nós dizermos que amamos a Deus e odiamos o nosso irmão. A palavra do Senhor vai dizer: como que você pode dizer que ama a Deus quem você nunca viu e o seu irmão que você vê, você diz que não ama? É por isso que no texto em que nós lemos em Romanos, nós vamos ver de que a palavra do Senhor vai dizer sempre: amais uns
aos outros. O Senhor continua: na minha hora de maior necessidade, meus amigos mais próximos me abandonaram. Judas me traiu, Pedro me enganou, e o restante deles fugiram para salvar as suas vidas. No maior momento de aflição de Jesus, os seus amigos os abandonaram. E o interessante que nós temos que entender é de que no contexto da Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor vai dizer de que os amigos de Jesus, ou os 12 discípulos dele, viveram com ele 3 anos do seu ministério, vivendo, irmãos, ali, face a face, vendo o trabalhar de Jesus, vendo os milagres, vendo os ensinamentos de Jesus. Eu fico imaginando se fosse eu e você, na pele de Jesus, qual que seria o nosso comportamento diante dessa situação? Porque Jesus sabia de que o amor que ele carregava foi o amor que o próprio Deus derramou sobre o seu coração. O amor ágape, aquele que nós temos que transmitir uns aos outros. E mais uma vez eu volto a persistir nesta palavra. Cuidado com seu egoísmo. Porque, irmãos, nós temos que entender de que nós somos filhos de Deus. Nós temos que entender que nós entregamos a nossa vida para Cristo. Então todo o nosso egoísmo, ele tem que ser deixado de lado. E nós temos que viver o que a palavra nos ensina. Porque se nós não vivermos com a palavra que ensina a nós ao caminho do Senhor, nós vamos perecer. E o pior, nós vamos achar que estamos chegando na reta final e nós estamos no meio do caminho, perdidos pelo nosso egoísmo. Eu falei aqui no culto passado de uma irmã que disse que não conversa com a outra. E o pastor falou para ela: mas se você não perdoar, você não vai entrar no céu. E ela disse: mas eu prefiro ir para o inferno do que perdoar essa irmã. Mas continua indo para a igreja, continua louvando a Deus, continua exaltando o nome do Senhor. E aí? Para mim, irmãos, é uma perca de tempo estar na casa do Senhor. E aqui eu vou arrochar mais um pouco. Se você não tem condições de perdoar quem te ofendeu, você está perdendo seu tempo aqui hoje. Porque a palavra do Senhor nos ensina: perdoai uns aos outros, amai uns aos outros. O que eu acho interessante, e como diz, eu vou arrochar mais um pouco, a palavra do Senhor. Irmãos, nós temos que prestar bastante atenção no que a palavra diz. Me fala um versículo onde a palavra do Senhor diz: orai pelo seu cônjuge. Me fala um versículo onde a palavra do Senhor diz: orai pelos seus filhos. Me fala um versículo onde a palavra do Senhor diz: orai pela sua família. Mas tem um versículo que diz o quê? Orai pelos seus inimigos. Orai por quem lhe ofendeu, que te persegue. Muito bem. Ficou mais difícil ainda, né? Tem um testemunho de um pastor que já faleceu, mas daqui da nossa cidade. Ele é pastor e o vice-pastor dele falava mal dele. E esse vice-pastor era cantor. E ele sabia que o vice-pastor falava mal dele. E todo mundo sabia que o vice-pastor falava mal do pastor. Ele era convidado para pregar. Sabe o que ele fazia? Ele pegava o carro e sabe aonde ele parava? Na porta, sabe de quem? Do vice-pastor, e levava ele para cantar. Ele pregava e o vice-pastor dele cantava. Sabe por quê? Porque ele era liberto.
Ele entendeu o amor de Cristo no seu coração. Entendeu? Ele tinha um amor tão grande de Cristo nele, que as ofensas que aquele vice-pastor fazia não afetava ele. E quando ele faleceu, o vice-pastor dele estava no enterro dele. E a sua consciência o condenou. Por quê? O tanto que eu falei deste homem, tanto que eu blasfemei contra este homem, e este homem foi o meu melhor amigo. Hoje ele fala: ninguém me leva para cantar nas igrejas. E o homem que eu mais ofendi era o que mais me levava. Nós vamos falar sobre isso, dessa terra fértil que nós vamos estar. A palavra do Senhor diz assim, é o que nós estávamos comentando em Mateus 5, 44 ao 47. Eu disse: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Olha o tanto que é a palavra do Senhor é clara. Olha o que ele vai dizer: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Aí tem uma vírgula: para que vos torneis filhos do vosso Pai. Olha aqui. Então, se eu não oro pelos meus inimigos, se eu não amo os meus inimigos e não oro por aqueles que me perseguem, vai ter um impedimento para mim se tornar filhos do Pai. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos ama, que recompensa tem? Se fazerem os publicanos também o mesmo, e se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não faz o gentio também o mesmo? O que Jesus está dizendo aqui: olha, você que fica ofendido porque o teu irmão não te deu o paz do Senhor, você não está fazendo a vontade do Pai. Mas se o teu irmão que não deu paz do Senhor, e no outro dia você saber que ele não deu paz do Senhor para você, e você se sentiu ofendido, e você chega lá: a paz do Senhor, meu irmão, você está quebrando a armadilha de Satanás para criar uma intriga entre você e o seu irmão. O interessante é porque nós criamos expectativas nas pessoas. E o problema está aí. Porque nós frustramos quando criamos expectativas em alguém. Eu não posso criar expectativa em ninguém, porque todo mundo pode me ofender. A expectativa que eu tenho que criar é em Cristo, porque esse não vai me ofender. E sabe por que eu estou falando sobre criar expectativa? É porque nós, seres humanos, é o seguinte: se eu fizer algo de bom para o irmão Donizete, a minha expectativa é de quê? De que ele tem que fazer o bem para mim. Não é isso? Mas quem criou a expectativa? Foi eu ou foi o irmão Donizete? Foi eu. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque... E isso aqui é o que responde muitas perguntas nossas. Por que muitas coisas não acontecem conosco? Por que oramos tanto por uma coisa e essa coisa e o que nós pedimos não acontece? Será que a resposta dessas perguntas não será isso que estamos fazendo? Estamos ofendidos com o nosso coração fechado? Oramos a Deus, mas Deus não tem como liberar a sua bênção porque está com o coração ofendido. E Jesus está querendo o que de nós? Um coração limpo, para que Ele possa derramar sobre nós as bênçãos dEle para cada um de nós.
Esses dias eu estava lendo a Bíblia e falando que os céus é repletos de bênçãos para o seu povo. E eu fiquei questionando, e cadê as minhas? Mas será que não está aí a resposta? Eu criar expectativa nos outros e trancar o meu coração, porque eu esperava que essa pessoa ia me dar aquilo que eu queria e não deu. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Geralmente este não é o tipo de amor no qual andamos. Andamos em um amor egoísta que se decepciona com facilidade quando nossas expectativas não são atendidas. Se tivermos expectativa a respeito de determinadas pessoas e esta pessoa não pode nos decepcionar, elas nos decepcionarão quando deixarem de nos atender às nossas expectativas. Mas se não tivermos expectativas com relação a alguém, qualquer coisa que nos seja dada será uma bênção e não é algo que nos é devido. Nós não predispomos a nos ofender quando exigimos certos comportamentos daqueles que nos relacionamos. Quanto mais esperamos, maiores são as possibilidades de nos ofendermos. Então, se eu faço algo para a irmã Sônia, de todo o nosso coração, de todo o meu coração, sabendo de que é Cristo que está em mim, e eu não esperar nenhuma expectativa dela, quando ela não corresponder com as minhas expectativas, vai estar tudo bem. Por quê? Porque eu não fiz esperando a expectativa nela, mas eu fiz aquilo que o Senhor me ordenou. Então eu tenho que estar sempre buscando isso, para saber aquilo que Deus está fazendo comigo. Tem pessoas, meus irmãos, que são tão ofendidas, que mesmo a pessoa pedindo perdão para ela, ela se acha no direito de marcar o dia que ela tem que perdoar. Não, ela me pediu perdão, então agora sim, agora o controle está na minha mão. Eu só vou perdoar quando eu quiser. Eu só vou perdoar agora só dia 15 de maio, porque eu estou no controle. E aí eu quero te dizer, e o amor de Deus que foi derramado sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Eu fico preocupado vendo os irmãos calados. Eu não sei se os irmãos estão gostando ou se estão reprovando, né? É porque, irmãos, é muito difícil. Absorvendo, amém. É porque é muito difícil quando nós somos confrontados com a realidade. Você está limpo. Quando você pede perdão, justamente, no caso, se eu estou obrigado com o irmão Eric, eu pego isso para o irmão Eric, me perdoa. O irmão Eric fala assim, conversa de crente, eu vou orar. Bacana. Eu estou limpo, a responsabilidade é dele. Se ele quiser me perdoar, ele perdoa. Se ele não quiser perdoar, ele não perdoa. Só que aí tem um detalhe, que é muito difícil para nós que somos egoístas. É eu continuar amando o Eric, mesmo ele não me perdoando. É aí que está. Então hoje eu creio que vai ser um divisor de águas nas nossas vidas, como crentes. Eu tenho orado a Deus e pedido justamente isso. Para que nós possamos entender que, de fato, o que nós estamos fazendo da nossa vida espiritual. Porque se nós formos olhar para a carne, o que nós vamos dizer para nós mesmos? Aquele abençoado me ofendeu, eu pedi perdão para ele e ele não me perdoou. Pois agora ele vai lá para o céu.
não é? Só que a palavra do Senhor diz o seguinte: eu tenho que amar, orar por ele. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos fazendo. Porque quando nós somos ofendidos e nós somos egoístas, o que nós fazemos? Nós criamos muros de proteção sobre nós. Quando a palavra do Senhor diz em Provérbios 18:19, diz: um irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza. Em suas contendas são ferrolhos de um castelo. É mais difícil alcançar um irmão ofendido do que conquistar uma cidade fortificada. Então Jesus já está falando que não é fácil. Mas ele está dizendo também para que nós não podemos desistir. E aqui eu estou falando da questão de irmãos, mas aqui nós temos que ter a consciência de que é no contexto geral. De pai, de filho, de mãe, de primo, de irmão. E o interessante é de que quando nós estamos criando esses muros ao nosso redor, a nossa energia, ela é o quê? Gastada com uma coisa que não gera fruto em nada. Não é verdade? Quem aqui já foi ofendido e ficou bastante triste? Amém? Chorando. Eu estou rindo, irmãos, mas não é do acontecido. Eu estou rindo do jeito que ela falou. E é bom a gente ter essas pessoas sinceras que falam isso. Porque o que acontece? Quando nós estamos ofendidos e nós criamos esta proteção em nós, nós perdemos a nossa energia com aquilo que vai acontecer, que aconteceu. E pasmem vocês, é só nós que ficamos tristes. A pessoa que nos ofendeu não está. Continua a vida dela. E nós continuamos martirizando aquilo ali. É aquilo que eu falei sobre a questão da compra do carro que eu fiz. Toda vez que eu olhava para aquela placa lá, aquele trem me... né? Teve um dia que eu já tinha visto falar sobre essa questão da energia. E eu achei interessante que o pai desse rapaz estava dentro da sala e muito contrariado porque foi ofendido. E já há muito tempo, né? E aí o filho dele entrou e falou assim: pai, pelo amor de Deus, para de perder a sua energia com isso. Já chega, já está bom. Perde sua energia com coisas que vão produzir, mas para de ficar gastando a sua energia com coisas negativas. E é isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que se posicionar. De dizer, falar, isso não me atinge mais. Porque o sangue de Cristo me lavou, me purificou. E eu vou olhar para Cristo. Porque senão, irmãos, quantas pessoas perdem noite de sono, choram, porque foram ofendidas, mas não têm Cristo em nós para dizer, este muro eu não vou criar, este muro eu vou jogar por terra, porque isso que aconteceu vai ser um degrau para mim levantar, para mim subir de degrau, não para me derrubar, vai ser um degrau para mim subir e dizer, meu Senhor, eu estou aqui, eu fui lavado pelo teu sangue, e isso não vai ser uma coisa que vai tirar a minha energia. O amor não busca os seus próprios interesses, mas as pessoas feridas se tornam mais e mais autossuficientes e centrando os interesses próprios. Nesse clima, o amor de Deus se esfria. Um exemplo natural são 2 mares da Terra Santa. E aqui eu quero trazer esses detalhes aqui para você entender.
Quando você está fervoroso no Senhor, você é como o mar da Galileia. O mar da Galileia, ele produz mantimentos para alimentar os peixes e as plantas. E o mar da Galileia representa os crentes verdadeiros, aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E o interessante é que o mar da Galileia, ele deságua no Rio Jordão. Deixa eu só ver se aqui se é no Rio Jordão mesmo. No Rio Jordão. E o Rio Jordão deságua no Mar Morto. E o Mar Morto representa aqui os crentes que não têm a possibilidade de perdoar aqueles que ofendeu. O Mar Morto, ele não produz nada. E o interessante é de que o Mar da Galileia deságua no Rio Jordão e o Rio Jordão deságua no Mar Morto. Mas tudo que passa com vida e chega no Mar Morto, morre. Não tem vida. Isso então o que está nos querendo dizer? Isso é muito forte. Então se eu sou como o Mar Morto, tudo que é vida que chega em mim, morre. Então as bênçãos do Senhor não tem como chegar em você, porque você está morto. Por causa de uma ofensa. Em 2 Coríntios 10, do 4 ao 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos os sofismas e todas as altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento e a obediência de Cristo. Olha o que ele está nos dizendo. De que nós temos que ter a nossa mente com o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Você obedece a Cristo? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Então por que você está ofendido e não perdoa o seu irmão? É forte, né? Dá vontade até de aceitar Jesus de novo, não dá? Falar, não, eu pensei que eu tinha aceitado Jesus, mas eu vou... preparar uma mesa na presença dos meus inimigos. Quando filtramos tudo através das nossas mágoas, rejeições, experiências passadas, achamos impossível crer em Deus. Não conseguimos crer que Ele está falando sério quando diz o que diz. Duvidamos da sua bondade e fidelidade, porque julgamos segundo os padrões estabelecidos pelo homem em nossas vidas. Mas Deus não é homem, Ele não pode mentir. Os seus caminhos não são como os nossos caminhos, e os pensamentos não são como os nossos pensamentos. Então o que a palavra está nos dizendo aqui? Quando nós estamos ofendidos, nós duvidamos até da palavra do Senhor, daquilo que de fato Ele está nos dizendo. Sobre a questão de perdoar a quem nos persegue, de perdoar aqueles que nos ofendeu. E nós temos que ter esse cuidado, porque os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. É por isso que Ele nos ensina. É por isso que muitas vezes nós lemos a palavra do Senhor como se fosse uma leitura de um livro qualquer, como se fosse um autor que é como eu e ele fala e aquilo para mim não tem sentido. Mas nós temos que ver e entender, falando assim, olha, se eu for por este caminho que Jesus está me ensinando, mesmo eu achando que estou certo, mas eu vou fazer porque é Ele que está me ensinando, é Ele que está me ordenando, a nossa vida vai ser totalmente transformada. Teve um dia, irmãos, que eu fui conversar com o pastor presidente, e conversando com ele ali, ele falou algo que me deixou muito triste, me ofendeu. E eu saí de lá revoltado. Eu cheguei ao ponto de falar assim, rapaz, quem que esse pastor Baltazar pensa que é para falar desse jeito comigo?
Estou falando aqui porque eu sou sincero e estou falando aquilo que aconteceu comigo. Desci a Ceará, quando eu cheguei no meio da Ceará, o Espírito Santo pegou e falou assim: volta lá e pede perdão. Eu fiquei assim, eu não vou voltar porque eu não estou errado. Volta lá e pede perdão. Voltei, pisando alto, aí voltei. Cheguei lá e falei assim: pastor Baltazar, o negócio é o seguinte, eu não gostei do jeito que o senhor falou comigo, mas eu vim aqui pedir perdão para o senhor. Aí ele virou para mim e falou assim: meu filho, você está perdoado. Isso mostra maturidade cristã de um pastor. Entender que errou, voltou e pediu perdão. Nós vamos ver ali mais na frente. Eu vou acelerar aqui, nós vamos ver ali mais na frente. Se eu não tivesse resolvido isso na hora, o meu coração tinha se enchido de ira, de revolta, e aquilo que Deus tinha para mim, eu não ia receber. Por quê? Porque eu estava de mágoa com o meu pastor. Porque ele é o meu pastor. Amém? Em 1 Coríntios 8, 1, 3, diz assim: isto faz com que nos justifiquemos em vez de nos arrependermos por nossa falta de perdão, criando uma atmosfera na qual podemos ser enganados, porque o conhecimento sem o amor de Deus leva ao engano. Jesus nos adverte contra falsos profetas, imediatamente após a sua declaração de que muitos se escandalizarão. Levantarão-se muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quem são os muitos a quem eles enganarão? A resposta é que se escandalizaram e cujo amor se esfriou. E aqui nós vamos falar sobre um tema sobre os falsos profetas, que é aqueles que se vestem de pele de cordeiro e falam aquilo que você quer escutar, não aquilo que a palavra do Senhor diz. Porque, irmãos, nós vamos entender de que eles foram enviados pelo inimigo para infiltrar e enganar, pelos seus frutos e não por seus ensinos ou profecias. Nós vamos saber quem são. Porque se você for olhar na internet e você buscar base bíblica para aquilo que você quer ouvir, você vai achar profetas dizendo de que você não tem que perdoar, profeta dizendo de que você é o escolhido de Deus, profeta dizendo de que você tem que ser o que você é e buscar os seus interesses. Isso tem demais. E o que nós temos que basear em quê? É em Deus. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, e eu quero que vocês prestem bastante atenção. A palavra do Senhor vai nos dizer de que nós temos que analisar quem? O profeta ou a profecia? A profecia. Se a profecia é de Deus, amém. Se não é, tchau. Porque, irmãos, os falsos profetas estão em cima do púlpito. Os falsos profetas estão dentro da igreja. Para quê? Para falar aquilo que você quer escutar. E quem está ofendido quer escutar a verdade? Não, eles querem escutar o quê? O que seus ouvidos querem, sim ou não? Quem está ofendido aqui? Vamos supor, o irmão Eduardo está ofendido. Vou tirar esse negócio aqui um pouquinho. Está ofendido com o irmão Joãozinho. Se eu chegar nele e falar assim: Eduardo, rapaz, aquele irmão Joãozinho, pensa num cara traíra. Aquele irmão Joãozinho não vale nada. Não sei como é que ele diz que é crente. O que o Eduardo vai fazer? Achei um companheiro. Ele agora é meu amigo. Sim ou não? Agora, se eu falar para ele: Eduardo, Joãozinho é um homem de Deus. Você também é. Vai lá e pede perdão para ele. O Eduardo vai ficar com raiva de mim, sim ou não? Por quê? Porque ele queria escutar aquilo que ele queria.
Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Até nos conselhos, nós temos que escolher quem realmente é o nosso irmão em Cristo Jesus. Amém? Ainda mais nós vivemos nessas... Meus irmãos, não sei se vai dar tempo, mas eu vou acelerar aqui. Ainda mais nesse momento, nesse mundo que nós estamos vivendo, cheio de informações, não importa o quanto você está atualizado sobre as suas revelações. Dos muitos seminários e congressos que frequentou, nem quantos livros você leu, e nem mesmo por quantas horas você ora e estuda. Se você está ofendido e não consegue perdoar, e se recusa a se arrepender por esse pecado, você ainda não chegou ao conhecimento da verdade. Você está no engano e tem confundido outras pessoas com o seu estilo de vida hipócrita. Independente de qual seja a revelação, o seu fruto conta uma história diferente. Você passa a ser uma fonte que jorra águas amargas, que traz engano e não a verdade. Vocês acho que já ouviram esse testemunho, né? Do menino que chegou para o pastor e falou assim: pastor, deixa nós morar aqui dentro da igreja. Aí o pastor assim: morar aqui dentro da igreja? É, por quê, meu filho? Não, porque meu pai aqui na igreja é uma bênção. Lá em casa ele é o próprio diabo. É pelos seus frutos que nós sabemos quem é a pessoa de fato. Aqui dentro o irmão Marcos é uma bênção. Canta, a igreja chora. Conversa com a irmã Sol. Vai lá no trabalho dele e pergunta: quem é o irmão Marcos? É só um exemplo, tá, irmão Marcos? Eu espero que você seja uma bênção. Não, irmã Sol, é só um exemplo. Brincadeira, irmãos. É pelo fruto que você vai conhecer de quem é de Cristo e quem não é. Pastor Alonso está aqui, todo engravatado, fonezinho novo, né? Parecendo o R.R. Soares. Verdade não, moço. Vai lá no trabalho do pastor Alonso e pergunta para ele como é que ele é. Pergunta para a pastora Keila: Davi, quem que é o pastor Alonso? Como que ele é? E aí vocês vão saber se eu sou crente ou não. Aqui dentro é muito fácil. Mas é pelos nossos frutos. É pelo fruto que você vai saber quem é, quem não é. Pastor Joaquim foi o que eu dei aqui o exemplo dele, sobre a questão do vice-pastor dele. Ele não precisaria que eu contasse isso para ninguém. Mas os seus frutos fizeram que eu lembrasse daquilo que ele fez. Amém? Agora nós vamos falar sobre a questão da traição. Mateus 24:10, ele diz: nesses tempos muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Quanto mais próximo a relação, mais grave é a traição. Trair alguém é o abandono definitivo da aliança. Quando a traição ocorre, o relacionamento não pode ser restaurado, a não ser que o arrependimento genuíno venha em seguida. É aquilo que eu falei com o pastor Baltazar, lembra? Eu fui ofendido, mas logo eu voltei e me reconciliei com ele. Tem uma história que eu acho muito interessante de um pai de um amigo meu, e ele também é crente, e o pai dele hoje é pastor. Ele traiu a sua esposa. E a traição trouxe um filho. E quando ele ficou sabendo que a mulher estava grávida, ele tentou se matar. Só que o Espírito Santo não deixou. E o Espírito Santo mandou ele voltar e falar com a sua esposa.
E ele chegou e falou para a esposa. Falou, olha, aconteceu assim, assim e assim. E o tanto que é interessante você reconhecer o seu erro. Ele virou e falou assim, você pode tomar a decisão que você quer, porque você está no seu direito. Ela virou para ele e falou assim, olha, eu te perdoo. E na hora ele ficou assim, como, né? Você vai me perdoar mesmo? Porque nós somos seres humanos, nós somos assim, né? Nós achamos que a outra pessoa vai revidar, vai... E quando ela toma uma decisão de Cristo, aí ela nos deixa, como diz a palavra, em maus lençóis, né? Porque você esperava uma atitude dela, aquilo que você esperava, e ela toma outra atitude. E eu conversando com o meu amigo, ele falando para mim, Alonso, tem 40 anos que isso aconteceu. A minha mãe nunca jogou isso na cara do meu pai. Não foi ela que me contou, foi o filho dela. Perdoai isso, irmãos. Você acha que ela não lembra disso? Lembra. Porque perdoar não é amnésia, não. Não acha que você, não, eu vou perdoar e vou esquecer. Não, se você perdoar e esquecer, você vai para o médico. Você está com amnésia. E profunda. O que faz a diferença é de que eu vou lembrar, mas aquilo não vai doer em mim. O Tiago me traiu, mas isso não me machuca mais. Isso faz o quê? Com que eu amo ele mais ainda. Isso é o amor de Cristo derramado em nós. Mas a cicatriz saiu? Aí, é isso mesmo. A Bíblia declara claramente que todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Se você está achando que eu estou sendo duro demais, está em 1 João 3,15. Então, se você odeia o seu irmão, você é assassino. É forte, né? Eu achava que era só odiar, estava de boa. Mas essa comparação é muito forte. Aí tem algumas perguntas. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Será que nos esquecemos das palavras de Jesus? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Será que nós esquecemos da ordem de Deus? Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Porque não vivemos segundo estas leis do amor, porque somos tão rápidos em trair e em vez de entregarmos as nossas vidas uns pelos outros, mesmo correndo o risco de sermos enganados, o nosso amor se esfriou e o resultado é que ainda estamos procurando nos proteger. Precisamos chegar ao ponto de confiarmos em Deus e não na carne. Muitos adoram a Deus com os seus lábios e afirmam que Ele é a sua fonte, mas vivem como órfão, dirigem suas próprias vidas e ao mesmo tempo confessam com a sua boca: Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Creio que você pode perceber o quanto é grave o pecado da ofensa. Se ele não for tratado, a ofensa acabará levando à morte. Mas quando você resiste à tentação de se sentir ofendido, Deus opera uma grande vitória. Se você quer uma vitória de Deus, tira a ofensa do seu coração. Perdoa o mais rápido possível. E encerrando, eu quero só ler aqui. Esse aqui é um testemunho de uma irmã. Estava em uma fase de total ausência de comunicação com Deus. Eu era salva, entenda isso, irmãos. Achei isso tão interessante. Estava em uma fase de total ausência da comunicação com Deus.
eu era salva. Mas havia algo entre Deus e eu que eu não estava nada bem. Eu achei tão interessante isso. A gente tirar isso para as nossas vidas um tempo e perguntar para nós mesmos: como que eu estou com Deus? Será que eu estou bem com Deus? Será que Deus está bem comigo? Sabia que o erro não era da parte do Senhor. Olha o tanto que é interessante. Deus nunca erra. Então, se tem alguma coisa errada, quem é o errado? Somos nós. Mas simplesmente não entendia qual era o problema. Um dia que percebi que o que estava impedindo o meu relacionamento com o Senhor era um espírito de ofensa. Então, até as nossas orações, elas são bloqueadas quando nós temos a ofensa um com o outro. É forte, né, irmãos? Você não está pecando porque você está falando a verdade. Mas se ele se sentiu ofendido, mas aí é onde é que está. Eu vou usar o mesmo exemplo. Quando Jesus estava indo pro... Por que as pessoas queriam matar Jesus? Por ele ser verdadeiro. E o interessante é de que os estudiosos e a própria Bíblia vai dizer que aquelas pessoas odiavam Jesus. Sim ou não? E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus na cruz ele vai falar para o próprio Deus e falar o quê? Perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então a morte de Jesus também foi para eles. Então o que nós temos que fazer? É pedir perdão. Ele não nos perdoou, ore por ele. Deus, abençoe. A pastora Keila, ela não está aqui, eu não sei para onde ela foi. Será que ela está ofendida comigo? Ah, não, está ali. É só para descontrair, irmãos. Ela conta de que ela tinha uma ofensa com a irmã e ela foi orar a Deus. Ela disse que passou uma semana para dizer o nome da pessoa que ela tinha ofendido, que tinha ofendido ela. Então não é fácil, mas nós temos que ir. E ela disse que foi a maior libertação que ela teve quando ela conseguiu liberar o nome da pessoa. O que eu estou falando, irmãos, não é você orar e falar assim: Senhor, abençoe aquele lá, não, aquele fulano. É, aquele lá, o Senhor sabe quem que é. O Senhor sonda meu pensamento, o Senhor sabe quem é. Abençoe ele lá. Não. Falar o nome. É dizer: Deus, ele me ofendeu. Ele me feriu. Ele me machucou. Porque isso não é pecado, irmãos, falar isso para Deus. É falar a verdade. Não. Está falando a verdade. Não é julgar. É porque essa pessoa já foi ofendida e ela já está armada. Ela já é aquilo que nós estudamos antes. Ela já criou um castelo, né, como diz a palavra, em volta dela. Então ela já está bem armada. Os irmãos entenderam, meus irmãos? Amém? Eu creio que Deus está trazendo esse ensinamento para nós, irmãos. Para que Deus quer que nós vivemos um novo tempo nessa igreja. Para que você possa desfrutar daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Amém. E foi resolvido, né? Glória a Deus. É isso que nós temos que fazer. É resolver aquilo que está atrapalhando a gente viver as grandezas de Deus para as nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Vamos nos colocar de pé para nós orarmos e terminarmos o nosso culto. Eu tenho orado ao Espírito Santo para que ele possa trabalhar no coração daqueles que precisam realmente de liberar um perdão. Daqueles que realmente foram ofendidos e essa ofensa tem
tem machucado. Essa ofensa tem trazido noites de perda de sono, porque eu também sei, irmãos, o tanto que dói ser ofendido. Mas nós temos que entender de que quem mais foi ofendido é aquele que nos deu a vida, e a vida eterna, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E você tem a liberdade nesta noite, se tem alguém aqui no nosso meio que tenha ofendido alguém, que esse alguém está ofendido com o irmão, de pedir perdão, marido, mulher, filho, tem essa oportunidade. E eu quero te dizer algo, é como eu sempre falei, quando você toma essa atitude, você está dando um tapa na cara do diabo, dizendo para ele, você não tem domínio sobre a minha vida, você não tem domínio sobre os meus sentimentos, porque maior é aquele que vive em mim, que é Cristo. Amém? E aquilo que o irmão Donizete falou, e toma cuidado, para que quando uma pessoa te pede perdão e você não perdoa, toma muito cuidado. Você não é juiz de ninguém. Nós não somos juiz de ninguém para julgar. Porque se nós fizéssemos, a palavra do Senhor vai dizer o quê? Da forma que você for julgado, você será. Da forma que você julgar, você vai ser julgado. Então toma muito cuidado. Porque o nosso maior erro é esse, quando nós estamos ofendidos. É de querer colocar a pessoa que nos ofendeu lá embaixo, né? Para isso alimentar o nosso eu. Não é verdade? E eu sei que Deus vai quebrar cadeias aqui nesta noite. Eu sei que Deus está falando com alguém. Eu sei disso. Porque Deus não faz nada em vão. Deus tem propósito. Amém? E eu creio que nós vamos ouvir testemunho de pessoas vindo aqui na frente e falar, pastor, quando eu entendi aquilo que o Senhor ministrou, o Senhor Deus ministrou através do Senhor na minha vida, a minha vida foi totalmente transformada. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, meu Deus, pela Tua palavra que foi ensinada nesta noite. Pai amado, Pai querido, a Tua palavra foi lançada a corações férteis, de que vai gerar, Senhor Deus, fruto. Eu creio, Pai amado. Porque a Tua palavra, Senhor Deus, ela não volta vazia. Eu sou tão grato ao Senhor, Pai amado, que se a Tua palavra não fizer, Pai amado, brotar frutos na vida dos Teus irmãos, mas no meu coração, ó Pai amado, Pai querido, ela vai produzir. Porque eu quero dar lugar à Tua palavra, para que ela possa enxertar em mim o Teu amor, a Tua graça. Perdoar, Senhor Deus, aqueles que me ofenderam, aqueles que me maltrataram, aqueles que me caluniaram, aqueles que fizeram eu chorar, aqueles que fizeram, Senhor Deus, eu padecer, perder as minhas energias. Mas através da Tua palavra, Senhor Deus, eu quero declarar, Senhor Deus, que todas estas mágoas que foram, Senhor Deus, ocorridas ao meu favor, elas não me pertencem mais. Porque eu quero ser, Senhor Deus, como o mar da Galileia. Eu quero, Senhor Deus, gerar frutos, Pai amado, para que esses frutos possam alimentar aqueles que precisam viver, Pai. Eu te peço, Pai amado, em nome de Jesus, eu quebro, Senhor Deus, toda fortaleza, eu quebro, Senhor Deus, todos os ferrolhos que têm, Senhor Deus, crescidos na minha vida, na vida dos meus irmãos, e de que nós possamos ser libertos pelo poder da graça do Senhor. E ó Pai amado, Pai querido, de que o meu coração, o coração dos Teus filhos sejam limpos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E de que eu, Pai amado, possa olhar para
para a cruz do Calvário e dizer: eu sou o maior pecador, eu ofendi o meu Senhor e Ele me perdoou naquela cruz do Calvário. Ele disse que levou sobre si todas as minhas dores, e eu profetizo em nome de Jesus que Satanás não tem poder sobre a minha vida para trazer angústia, para trazer choro, para trazer mágoa, porque eu sou liberto pelo poder de Deus, eu sou liberto pelo poder de Cristo Jesus, porque Ele é maior, Ele é maior, e Ele me manda perdoar, Ele me manda amar os meus inimigos e orar por aqueles que me perseguem, e eu farei isso porque a graça do Senhor vai ser derramada sobre a minha vida. E assim, Pai amado, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para todos sempre. Os irmãos digam: está terminado em nome de Jesus. Cumprimente alguém, fala que foi muito bom estar com ele cultuando ao Senhor. Aleluia.